Olá pessoal, sou o biólogo Paulo Bernardi e vamos falar nesse vídeo sobre Cambô, Philomedusa bicolor e a vacina do sapo. A Philomedusa bicolor é um dos anfíbios mais famosos da Amazônia brasileira. Muito provável que seja ele. É uma das maiores pererecas daqui da Amazônia, da família Philomedusidae. Falou, opa, perereca? Mas não é sapo? Bom, é que tá. Nomes populares. Os indígenas chamam ele de sapo, tá? Mas ele é uma perereca. Eles não estão errados em falar sapo, tá? Qualquer tipo de anfíbio. São nomes populares. Perereca por quê? Porque eles apresentam os discos adesivos nas pontas dos dígitos, né? Indicando também que é uma espécie arborícola. Tem atividade sobre a vegetação. Então podemos encontrar o cambô vocalizando até mais de 20 metros de altura, né? Vocaliza para atrair as fêmeas na época da reprodução. Como mecanismo de defesa, ele tem veneno. E aí, quando ele é abocanhado por algum predador, uma das coisas que esse veneno faz o predador regurgitar esse animal. Tem uma experiência assim desagradável, tá? Então ele tem veneno que é utilizado como um mecanismo de defesa passivo. Age quando algum animal tenta predá-lo. E aí há séculos os indígenas descobriram uma forma de utilizar esse veneno em sua medicina tradicional. Agora vai ter uma curiosidade, né? Como é que os indígenas descobriram isso? Aí um dia numa pagelança, há uns 15 anos atrás, em uma aldeia, eu tive essa curiosidade e perguntei para o pajé, né? Isso também está escrito em algumas literaturas. A aldeia passava assim por uma panema. O pessoal fala assim, não andava bem, ou é um tipo de azar, ou então uma preguiça. Panema tem assim algumas definições, você encontra de duas formas diferentes na literatura. Uma seria assim um tipo de azar. E aí, durante um ritual com ayahuasca, que é aquela bebida alucinógena utilizada em alguns rituais que eles fazem, né, religiosos, ele teve uma visão de um grande anfíbio, né, um grande sapo verde, que ensinou a técnica de aplicar o cambô, que consiste na seguinte coisa. Aliás, né, cambô é o nome popular do anfíbio, e também cambô é o nome dado para esse tipo de ritual, né? Eles capturam o anfíbio e retira o veneno, a secreção assim, raspando um pedaço de pau assim na pele dele, tá? E aí eles tipo cristalizam em palhetas, o veneno fica lá cristalizado, né? E aí quando vai aplicar, joga um pouquinho de água e com um cipó faz queimaduras no braço, quando é um indivíduo do sexo masculino, né? Ou então na panturrilha, na perna, quando é uma mulher. E aí, essa queimadura produz assim um machucadinho, onde ele vai pegar esse veneno e vai colocando. Sempre faz em número ímpar, né? Ou é 1, ou é 3, é 5, 7, e assim vai indo, né? E aí, após isso, a pessoa já começa a absorver e sentir os efeitos do envenenamento. Geralmente a pessoa tem vômito, náuseas, tonturas, o batimento cardíaco aumenta, a sua pressão arterial diminui e assim vai indo, outros sintomas podem surgir, né? Mas geralmente vômito. É uma sensação bem desagradável isso daí. E aí esse cipó, que é chamado titica, né, faz a queimadura, tudo mais, né? Por que que queima no braço, no caso aplica no braço, né? Até o nome popular vacina, né? Deve ser por isso, porque faz aplicações no braço quando é um homem e quando é mulher na panturrilha, né? Também foi outra curiosidade que eu perguntei os indígenas quando eu estava nessa pagelança. Aí ele me respondeu, é porque o homem precisa de ter força aqui para esticar o arco e a flecha, né, no arco, e para caçar. E a mulher nas pernas para trabalhar, carregar as coisas. Olha o machismo aí, né, cara? E duro que você vê isso, você tá no meio da floresta, às vezes os caras estão assim, né? E você vê com o branco também, né? Os caras estão nas trilhas carregando nada e a mulherada carregando toda a compra, né? Já presenciei isso nas florestas por aí,
aqui no oeste da Amazônia. Então esses sintomas é quase de imediato, né? A pessoa passa por um grande desconforto. É um forte calor, uma queimação, náusea, uma dor no estômago, vômitos. E dura aproximadamente 15, 20 minutos, né? E aí ele joga uma água, vai cantando assim, o aplicador, né? Cambô, 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 cambô. E aí vai passando aquele efeito do envenenamento. Eu até brinco, né? Eu já tomei mais de 10 vezes já, né? E fala, como é que é a sensação, né? Cara, você se sente bem durante as primeiras semanas, né? Até brinco assim, né? O aluno perdeu a prova, né? E vem conversar comigo. Ô Paulão, perdi a prova, cara. Se eu não tomei o Cambô, né? Falei, velho, cada um com seus problemas, cara. Vai na secretaria lá, preenche o papel lá, o formulário. Vamos ver teu caso aí, mostra a documentação, tá? Perturba eu não, hein? Aí se eu tomei Cambô naquela semana... Ô professor Paulão, eu perdi a prova. Ô, cara, o que aconteceu com você? Você tá bem? Cara, vê lá, que dia que você pode fazer, hein? Isso é uma brincadeira, né? Mas não é exatamente assim. Mas você se sente muito bem nas primeiras semanas, tá? Então parece que tem um potencial antidepressivo também aí. Já até discutimos isso em uma reunião uma vez com um bioquímico, né? Que pode ter um potencial de um antidepressivo entre os peptídeos que fazem parte do veneno desse anfíbio. Já participei de algumas matérias sobre o Cambô, né? Vamos ver agora um trecho no Fantástico, onde eu recebo a aplicação, e logo em seguida outro no Câmara Record, que eu estou procurando esse anfíbio aqui na Amazônia. Pela Filomedusa bicolor. Tem umas ventosas, né? Aqui isso, almofadas digitais, não, praticamente ele escala. Para ele, a aplicação medicinal da vacina ainda é um mistério. Nós não sabemos ainda cientificamente qual que é o benefício da aplicação do veneno bruta em uma pessoa, tá? O professor já tomou 10 doses da vacina. Então, a primeira vez foi curiosidade científica. Eu tinha que experimentar, né? E está indo tomar sua 11ª. E desta vez, vai monitorar seus batimentos cardíacos. E o batimento cardíaco está 76. Isso aqui vai ser o melhor indicativo para a gente ver a alteração durante o processo. Agora a reação vai ser praticamente imediata. Você sente um calor agora percorrendo o corpo, né? O batimento cardíaco foi para 117, estava 76, né? E agora começou outra parte também desagradável do momento da aplicação, que é uma dor no estômago. Ele deve estar vermelho, o olho deve estar ficando vermelho, está inchado, né? A dor aqui nessa região assim está aumentando, né? É como se o corpo inteiro formigasse, né? Só 20 minutos depois, os batimentos cardíacos começam a cair. A 100 está voltando ao normal. Agora não deixa de ser muito estranho que as pessoas procurem tanto isso para passar tão mal, né? Então, eu até brinco, né? Os primeiros 5 minutos você pensa que vai morrer. Nos 10 minutos você tem certeza, né? O professor Paulo Bernardi, que veio do interior de São Paulo e é doutor em biologia, tem 3 livros publicados sobre cobras e anfíbios. Já tomou o veneno do sapo 7 vezes em 10 anos. Diz que não existe nada cientificamente provado sobre o veneno, mas os primeiros resultados feitos em laboratório são animadores. Já demonstrou que algumas moléculas têm propriedades antibióticas contra algumas bactérias associadas à infecção hospitalar, como a Pseudomonas aeruginosa, e também protozoários como o causador da leishmaniose, da doença de Chagas e da malária. Durante uma noite de muita chuva, nossa equipe acompanhou a professora Arias de Selva na tentativa de encontrar o sapo. Perto da cidade de Guajará, Paulo Bernardi usa o pinção para procurar a Filomedusa bicolor, nome científico do sapo Cambô. Para atraí-lo, ele imita a voz do animal. Depois de vasculhar a região por mais de 1 hora, encontramos o bicho em cima de uma folhagem, perto de um igapó, uma espécie de córrego. Animal lindo. Qual é a emoção, Paulo, de você achar esse sapo? Muita. Esse indivíduo aqui estava vocalizando, respondendo a minha vocalização, provavelmente. Deu um trabalho para nós, mas encontramos, né?
O sapo é muito bonito. Tem as costas verdes e a barriga clara. Daí vem o nome bicolor, 2 cores. O sapo é devolvido à natureza. Apesar do fascínio pelo cambô e o seu veneno, o professor não aconselha ninguém a tomar a vacina com quem não entende do assunto. O senhor não recomenda que se tome o veneno do sapo, como biólogo, como profissional, como cientista? Olha, até eu tomo, mas somente com pessoas que são daqui da região, né, que sabem aplicar. Eu não me arriscaria fora daqui do estado. Desde 2004, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, considera que não existe comprovação científica que garanta a qualidade, segurança e eficácia da substância filomedosa bicolor, extraída da rã, conhecida como cambô. Por causa disso, a Anvisa proíbe o comércio e propaganda com alegações de propriedades terapêuticas e ou medicinais do veneno da rã ou do sapo. Além disso, retirar a resina do cambô sem autorização das autoridades pode ser considerado crime ambiental e biopirataria. O veneno do sapo, por enquanto, deve permanecer onde vive o próprio bicho, nas selvas da Amazônia. O cambo, 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 cambo. Há séculos, os indígenas utilizam o cambô como uma forma de medicina tradicional para fortalecer seu sistema imunológico, para afastar essa panema, essa má sorte, né, para ter mais habilidade durante a caça e tudo mais, né? E com a colonização aqui do Acre, os seringueiros também aprenderam essa técnica com os indígenas e começaram também a aplicar nas cidades, né? E isso já espalhou para o Brasil hoje e nos grandes centros urbanos. Enquanto aqui você pode fazer aplicação gratuitamente ou então por um valor simbólico de 10, 20 reais, em alguns grandes centros urbanos chegam a cobrar até R$1.000 ou mais pela aplicação do cambô, e que já não são pessoas daqui que tem aquela coisa tradicional dessa técnica, né? Muitos que experimentaram o cambô gostaram, só que não existe nada comprovado cientificamente sobre algum benefício que a aplicação bruta do veneno desse anfíbio em uma pessoa possa surtir algum efeito no ser humano, tá? Não existe nada cientificamente comprovado. É tudo uma coisa empírica mesmo. E também nós não sabemos sobre os riscos, tá, dessa aplicação. Esse vai ser outro problema. Só que aqui no Acre nós não sabemos de nenhum caso de alguém que tenha se dado mal recebendo essa aplicação. Já vamos falar mais sobre isso, tá? Bom, o que existe cientificamente comprovado sobre os peptídeos da filomedusa bicolor? Sabe-se alguns artigos em estudos in vitro, fora de organismo, tá? Nenhum organismo animal, nem camundongo, nem de ser humano, mas apenas in vitro, em meio de cultura de células humanas, que ele tem alguma propriedade antimicrobiana contra algumas espécies de bactérias, como Pseudomonas aeruginosa, aquela que está associada a infecções hospitalar, alguns protozoários como o da leishmaniose, seria Leishmania, por exemplo, Leishmania brasiliensis, né? O plasmódio, que é o protozoário causador da malária, e também o protozoário Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Isso in vitro, tá? E também perceberam que ele pode inibir a infectividade do vírus HIV nas células humanas, in vitro, sem destruí-las, tá? Mas falta ainda estudos mais detalhados, aprofundados sobre esse potencial benefício dos peptídeos. Essas moléculas são encontradas então na secreção, no veneno do cambô, da filomedusa bicolor. Agora nós vemos a grande importância dos anfíbios, né, para os seres humanos, devido à possibilidade da descoberta de novos medicamentos, né? Se mais estudos forem feitos, tem uma biodiversidade incrível para conservar e que um dia pode ter alguma utilidade para nós em termos de medicamentos, né? Apesar que algumas já têm. Lembra do captopril? Foi produzido a partir do veneno da jararaca na década de 60, né? O captopril é um antihipertensivo. Então existe um potencial, sim, farmacológico presente no veneno dos animais e está aí para ser pesquisado e poderá beneficiar a
humanidade. Agora vem uma parte que é preocupante, né? Alguns óbitos e complicações ocorreram em regiões distantes daqui, na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. Mas o que aconteceu? Aplicaram em dosagens excessivas, fizeram coisas que não era para fazer, tipo um caso na Holanda, a mulher chegou a beber 6 litros d'água, que uma das recomendações dos aplicadores é que você beba, fique em jejum na noite anterior de você receber a aplicação e beba bastante líquidos, né? Então você chega sem se alimentar de nada e apenas bebeu água, né? Mas fala, beba bastante água. Mas é para beber, não tudo isso, né? E aí ela acabou tendo um problema que acabou indo para o hospital, tá? Então, isso mostra como tem que ser estudado potenciais efeitos adversos que pode ocorrer durante a aplicação. Principalmente quando se faz fora daqui do Acre, né, onde ocorre de uma forma tradicional os aplicadores. Esses aplicadores de grandes centros urbanos divulgam o Cambô como se fosse uma panaceia, capaz de curar todo quanto é tipo de enfermidade, tá? O que não é verdade. Como eu já falei antes, não se sabe cientificamente qual o benefício a aplicação bruta do veneno da Filomedusa bicolor poderia favorecer uma pessoa, tá, para receber a aplicação. E não sabemos também do risco. Então, existe um certo perigo, tá? Aí, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou a suspensão de todo tipo de propaganda dessa alternativa terapêutica, considerando que não existe comprovação científica que garanta a qualidade, segurança e eficácia desse tratamento. Então é proibido a propaganda e a aplicação também, a não ser que seja pelas comunidades tradicionais que existem na Amazônia e façam isso, tá? Então essa publicação da Anvisa de 2004, alertando sobre isso. O meu orientado de mestrado, Vaniclei da Silva, fez uma pesquisa onde entrevistou pessoas que fizeram a aplicação do Cambô aqui na região do Alto Juruá, né? E ele também, junto com a participação de enfermeiros, né? Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética, tá? Para deixar claro, assim que se faz pesquisa, se faz ciência, né? Uma coisa organizada e dentro da legalidade que precisa ser, com termo de consentimento e tudo, né? Uma das coisas que foi avaliado foi a frequência do batimento cardíaco e também a pressão arterial. Aí o que percebeu? Foi aferido essas duas variáveis antes, durante e após a aplicação. Verificou-se que ocorre durante a aplicação uma hipotensão, a pressão arterial da pessoa baixa consideravelmente, né? E ao mesmo tempo tem uma taquicardia, um aumento do batimento cardíaco. E após os 15, 20 minutos já volta ao normal, a pressão arterial e também o batimento cardíaco. Só que aí já denota que pessoas com problemas cardiovasculares, né, tem que tomar cuidado e pode ser um grupo de risco para receber essa aplicação. Tem um óbito que já aconteceu em São Paulo por volta do ano de 2008, onde a pessoa tinha um problema cardíaco, né, e acabou indo a óbito logo após a aplicação do Cambô. Então, ainda sobre os riscos, né, tem um de superdosagem, não se sabe o que superdosagem poderia fazer. Na Itália mesmo, um cara se auto-aplicou o Cambô em seu braço e acabou indo para óbito, foi encontrado morto no seu apartamento, tá? E também, quem são os grupos de riscos? Crianças têm menor massa, né? Pode facilmente receber uma superdosagem, dependendo. Então tem que ter mais estudos sobre o potencial farmacológico dos peptídeos, né, do Cambô, da Filomedusa bicolor, assim como também de várias outras espécies de anfíbios, e uma atenção especial das autoridades sobre a prática de medicina ilegal fora daqui da Amazônia, né, onde as pessoas levam clandestinamente o veneno em palhetas, inclusive para outros continentes, né, onde realizam aplicações. O risco da biopirataria, né, de alguma multinacional começar a pesquisar e produzir alguma patente, descobrir algo e registrar alguma patente a partir do veneno desse anfíbio, né? Desconsiderando todo o saber tradicional que conhece e que conheceu, aprendeu sobre essa técnica, né? E também possível tráfico desses animais para a retirada do veneno, né? Não sabemos se isso acontece ou não.
e impacto sobre a população de Filomedusa bicolor. Sabemos que indígenas e muitas populações tradicionais retiram o veneno e devolvem o animal na natureza, tá? Não causando assim danos, né? Agora não sabemos se algumas pessoas podem estar levando esse anfíbio para outros lugares. Eu vou deixar no final da descrição desse vídeo, tá? Um link para minha página no meu site, onde estão os artigos sobre o que eu falei hoje, tá? E mais informações também sobre esse tema. O cambô é um anfíbio assim tão especial, né, que ele foi até capa desse meu primeiro livro, Anfíbios e Répteis, Introdução ao Estudo da Herpetofauna Brasileira. Olha o amigão verde aí, né? E também uma foto minha, ele está no ombro da descrição desse canal. Quem não conhece esse livro aqui, também você pode comprar na Anolis Books, tá? Um livro sobre a diversidade de anfíbios e répteis daqui do Brasil. Várias informações sobre a classificação, a biologia, ecologia, acidentes zoofídicos, lendas e outras coisas. Gostando do vídeo então, deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima, pessoal!